Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Yahweh esteja com vocês. Eu sou Alexandre Alves e apresento o canal Solução Cristã. Irmãos, no vídeo de hoje teremos a continuidade do tema Diz com quem tu andas que direis quem tu és. Irmãos, então continuando aqui o nosso contexto teológico do tema, vimos no tema anterior que Jesus Cristo, nosso Messias, nosso Rei, ele andou, ele se aproximou, ele conviveu indiretamente com pessoas errantes, com pessoas que viviam de caráter desorganizado, mas ele não viveu diretamente, ele não participou de atos infracionais destes tais, ele não compartilhou, ele não foi cúmplice em nenhum momento deles, em nenhum momento. Ele foi o mensageiro, ele foi o que conduziu, o que levou, o que ensinou, o que curou e o que resgatou estas tais pessoas. Mas em nenhum momento ele foi cúmplice, em nenhum momento ele se conjugou com elas para ali viver a mesma coisa. Isso não existe, isto é coisa que não tem em nossa consciência de cristãos. Que até porque muitos tentam mostrar isso. Mas isso não existe, isso é descartado, isto é anticristão. O ato de só imaginar isso. Então, irmãos, eu estive analisando minha vida passada e voltei a 22 anos atrás. Agora, neste momento, neste vídeo, voltei a 22 anos atrás, literalmente dizendo, e trouxe um fato da época, para que juntos aqui analisamos o fato e tirando uma conclusão. Há 22 anos atrás, uma época de rebeldia minha e muitos dos que andavam comigo também viviam isso. Aconteceu que aqui na cidade onde eu moro estava tendo festas e festas, estava tendo movimentos. Então, certo momento, eu, de companhia com mais dois colegas, saímos, fomos andando por aí, a observar a cidade e até mesmo ingerindo álcool, que nesta época eu fiz uso desta substância, álcool e também a nicotina no cigarro. Então, estava ali nós, os três, em um determinado local, isso no centro da cidade, bem no centro, e de repente chegou uma viatura policial. Aí desceram e abordaram a gente, revistaram o meu companheiro, o meu colega do lado direito, não encontraram nada, me revistaram e pegaram um cigarro que ali eu tinha portando o cigarro. Viram que não era um cigarro com substâncias ilícitas, mais lícitas, segundo a lei, era nicotina, um cigarro comum. E logo em seguida passaram para o companheiro do lado, o último, o terceiro. Então, viram que ele estava com uma pochete na época, e então abriram e encontraram lá nesta pochete do companheiro um vidrinho pequeno, tipo de colírio. Aí abriram e sentiram o cheiro da substância, ou seja, esta substância que na época era chamada de loló, na época, muitos dizem que lança perfume, então, dizendo que substância ilícita, substância entorpecente, de reação depressora no sistema nervoso central. Acontece que neste momento comecei eu a ouvir coisas que nunca tinha ouvido de ninguém. Ouvia, mas ficava sabendo, mas não ouvia diretamente. Então, neste acontecimento,
o determinado policial, os policiais que eram 3, eles nos xingaram, chamaram de marginais, de viciados, de maconheiros, que na época este nome ele era muito usado. Era muito usado para quem usava, para quem não usava, para quem parecia, para quem tinha uma aparência estranha, que na época eu tinha uma aparência, essa tal aparência estranha, me vestia muito, exageradamente, de um estilo metaleiro, que na linguagem de tribo urbana, metaleiro são roqueiros, heavy metal chamado, o estilo heavy metal. Eu tinha uma mistura de estilo, punk com metaleiro, enfim, gótico do mundo, enfim. Então eu já tinha uma aparência que não era agradável aos olhos das pessoas, da sociedade da época. Então já era julgado, já era discriminado, julgado como um tal maconheiro, como dizia na época. Era um nome dito na época para quem parecesse ser, não precisava nem ser, mas que parecesse ser. Então, meu ouvido ele ficou carregado, ele ficou cheio de coisas, de palavrões, palavrões que me julgavam do que eu era, isto na visão destes tais homens da lei da época, policiais. Não foi fácil, eu saí de um local, do local que a gente foi abordado até o departamento policial, que na época era totalmente tudo diferente, na época, isso é uns 22 anos atrás. Então, eu fiquei num estado de choque, de angústia, de revolta, de ira e de decepção, e pensando na minha mãe, pensei muito na minha mãe, muito no meu pai. Neste momento que eu estava sendo apontado, julgado como ser um tal, que ali eles estavam me julgando e julgando a gente. E enfim, fiquei em choque e tive pensamentos ruins, mas muito ruins mesmo, de desagrado a Deus. Isto só por eu estar sendo julgado por policiais, por cidadãos da lei da época, que estavam trabalhando, Eles não estavam procurando pessoa X ou Y, eles estavam trabalhando. Então, ali a gente foi abordado e ali foi encontrado um vidrinho de loló, dito da época, e ali fomos conduzidos ao DP, vamos dizer assim, ao DP, Departamento de Polícia. E lá passamos uma meia hora, mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. E lá tiramos toda a nossa roupa maior e ficamos só com a peça menor. E nesta época eu tinha um estilo muito roqueiro. Eu usava um pincel no peito, meu peito era furado na época, eu usava um pincel. Aí um certo policial chegou e olhou e ele ficou assim, né? Ficou assim, vendo um peito furado com pinça, uma coisa que ele não tinha costume de ver. Ele chamou o outro companheiro para ver aquilo, para ver o meu estado físico de ter um pinça no peito, o peito furado. Que não é lá essas coisas. Ninguém, teologicamente ninguém não é justificado que a pessoa é condenada ao inferno por isso. Não, isso não existe na Bíblia. Ou seja, os certos homens da lei, eles se admiraram tanto que perguntaram se doeu, se ele sentiu dor, no caso do pincel no peito. E eu não falava nada, eu estava num estado de ira, de revolta, que hoje, aliás, nem consigo lembrar, porque fiquei fora de mim. Isso é só de ira, de revolta, de tal situação, de passar por tal situação. Então ali, e
E um certo policial chegou e pegou no pinça aqui no meu peito, e eu pensei, ele vai arrancar, e se arrancar, a situação aqui vai ficar cruel, vai ficar tensa. Isso eu pensei, passou pela minha cabeça. Isso em determinado momento que estávamos lá neste DP, eu e mais os dois. De repente eu comecei a sentir uma ira, uma raiva muito grande do determinado companheiro que estava comigo, por nós estar passando aquela situação. Aquela situação ali que não estava correto, que não era justo. Resumindo a história, fomos liberados, os 3 saíram, foram cada um para um canto. E no lugar de eu de ir para casa, eu não fui para casa, eu fiquei na rua até de manhã, fui até para outra cidade. Não estava com a cabeça assim, com equilíbrio psicológico de ir para casa, relaxar. Não estava. Não estava. Então fui até para outra cidade e lá fiquei até de manhã, depois que retornei para casa, isso pela manhã. Então, irmãos, tirando esta história passada e colocando aqui no presente, colocando aqui no nosso presente, colocando aqui para vocês aqui no canal esta minha história, os dias foram passando e eu fui analisando o fato, tudo aquilo aconteceu de repente. A viatura do nada apareceu na nossa frente lá e nos abordou, fomos conduzidos ao DP e passei aquele estado psicológico que não foi agradável, foi complicado. Resumindo, o tempo foi passando, aí Deus vai e transforma minha vida. Que eu brevemente irei fazer um vídeo também sobre esta mudança, esta ponte que houve da minha vida passada de maus hábitos para a minha vida de bons hábitos, para a minha vida em comunhão com Deus, da minha vida de reconhecimento do meu Cristo, do meu pastor, do meu rei e do meu grande Criador, Yud Rei Van Rei. Breve farei este vídeo falando dessa passagem, como foi que aconteceu, o que aconteceu para mim, na minha consciência, para vir aquela mudança, para eu absorver a mudança. Então, irmãos, voltando aqui a esta história inusitada, que até inusitada, não tenho vergonha nenhuma de falar, muito pelo contrário, devo falar sim, porque tenho a consciência do que eu vivo hoje, do que aconteceu antes. Irmãos, falando hoje deste fato e falando hoje perante este tema, o que aconteceu na época foi bom ou foi ruim para mim? Serviu ou não para mim? Claro que serviu. A pessoa que foi abordada, pessoa que digo, um colega que estava com a substância inapropriada, se ela não estivesse com essa substância, será se teríamos parado num DP ou termos ouvido tanta coisa nesse dia? E a gente ter passado por uma situação constrangedora a ponto de eu ter criado uma revolta maior com relação ao momento, à situação. Aí devemos ser sinceros e conscientes, digo mentalmente, de que, claro que não, a situação ela não ia ser desse jeito, não teria sido assim. E ao mesmo tempo, vendo que o fato foi de repente, foi tipo uma coisa
colocada por Deus ali para poder servir de mudança, vamos dizer, de um exemplo para que nós, tanto eu como os dois, tivéssemos uma nova visão do que a gente tinha que viver, do que a gente estava vivendo. Até porque a situação deles até atualmente eu não sei. Não sei como anda, como eles estão, se eles mudaram de vida. Ora, a minha é testemunhada hoje, aqui no mesmo local que moro, que estava da época até hoje. Agora eles eu não sei como eles como estão vivendo. Então, irmãos, um detalhe isto que aconteceu serve claramente, claro que para mim serviu, serve claramente para qualquer uma pessoa, qualquer um analisar e ver diante deste tema, diz com quem tu andas, que direis quem tu és, que a situação é real. Não passa de um simples, não significa só um simples tema, mas o fato, o acontecido, o que acontece, o que pode vir a modificar para pior a nossa vida ou para melhor, que no caso comigo aconteceu para melhor. E, irmãos, um detalhe se você não tem um mau hábito, um hábito ruim, um hábito negativo, e você se colocar diariamente, seja na sua casa ou na casa de fulano, ou em rua ou na rua, se você se colocar diariamente em convívio com uma pessoa que tem um hábito ruim, um mau hábito, consequentemente você vai ser abordada, não estou dizendo por policiais, você vai ser abordada por fatores de repressão. Pode ser a lei, pode ser a sociedade, pode ser a Deus, pode ser qualquer coisa que venha a representar repressão, dizendo que repressão é diferente de opressão, não é a mesma coisa. Repressão é uma coisa, opressão é outra, não é a mesma coisa. A maioria de nós confundimos opressão com repressão, mas não é igual, é diferente. A repressão é um dom de Deus, a opressão é uma artimanha do inimigo, é o que o inimigo faz, o anjo caído faz, é reprimir, é oprimir. Deus reprime, que muitos dizem, usam a palavra castiga. Deus castiga, ou seja, Deus reprime. E um cristão de verdade, ele deve saber reprimir, ele deve entender sobre isso, ele tem que entender sobre isso. Um cristão de verdade, e não oprimir, porque a opressão é maligna, é uma coisa do mal. Então, irmãos, voltando aqui à situação, a pessoa que tem um bom hábito, tem uma boa conduta, vive fazendo bem, vive procurando a cada dia ser melhor, não tem fundamento, não tem lógica, não tem cabimento, como diz nossos pais, não tem cabimento nenhum estar convivendo com pessoas negativas, com pessoas que vivem do mal, com pessoas que se utilizam de matéria ou ferramenta do mal para que satisfaça o seu ego do mal, o chamado ego do mal. Não tem fundamento nenhum. Uma pessoa, não estou nem falando de religiosidade, não. É a pessoa, o caráter, falando caráter. A pessoa que tem um bom caráter, uma posição positiva de vida diária, ela conviver, ela se entrelaçar, ela se conjugar a pessoas negativas que eu digo que vivem do mal, que vivem intencionalmente o mal. Uma coisa é você cometer uma falha com alguém, um erro,
uma fatalidade, uma fatalidade, uma fatalidade, o que é? É um erro sem intenção. Fatalidade significa um erro sem intenção, alguma coisa ruim que aconteceu, mas não foi intencional, não foi com intenção. Isso é uma fatalidade. Uma coisa é você ter cometido uma fatalidade com alguém ou com algo, e outra coisa é você ter intenção, é você alimentar dentro de você aquilo que você vai fazer de mal para alguém. Isso é diferente uma coisa da outra, não é igual, tá? Não é igual. Todos nós somos sujeitos a cometer uma fatalidade. Somos sujeitos que eu digo, não é a gente vai ter que cometer, não é isso. Muito pelo contrário, a gente tem que pedir a Deus, se orientar a Deus e ter o maior cuidado diariamente, todo instante, de não cometer um erro com ninguém, uma fatalidade com ninguém. Porque se você tiver vendo que você cometeu uma fatalidade com alguém, um erro, e alimentar, e achar que é normal e cometer de novo, aí você já não está sendo cristão. Você não está sendo cristão nesse momento, você está se deixando levar pelo inimigo. Então, resumindo, não tem como uma pessoa de bem, uma pessoa cristã que conhece a verdade de Deus, ela viver em comunhão com pessoas negativas, com pessoas do mal, que só prejudicam as outras, pessoas que só prejudicam as outras, são pessoas que fazem isso, que vivem disso, são más, são pessoas filhas do inimigo, não são filhas não estão sendo filhos de Deus, na verdade, estão sendo criaturas, é diferente. Uma pessoa filha de Deus, uma pessoa cristã é uma coisa, uma criatura é outra. Então, é até sério falar disso, porque muitos já acreditam num lado absurdo. Isso fala na pronúncia aqui. Já vão para um lado absurdo da coisa, da interpretação. Só que é o seguinte, uma pessoa que se utiliza do mal, uma pessoa que vive do mal, intencionalmente, para sentir o prazer da maldade, para ver alguém sofrer, para ver alguém e se contentar com o sofrimento. Isto não é ser filho de Deus, isto é ser uma criatura, algo criado por Deus. Está sendo uma criatura de Deus, não um filho de Deus, um cristão. Aí não existe como essa sair falando, ou tá em rituais religiosos, e sair falando que é cristão. Isso não existe. Isso aí não tem na Bíblia. Que Deus não é isso, Deus não prega isso, Deus nunca ensinou isso, para sermos intencionalmente maus. Fatalidade acontece. Um erro que eu posso cometer com você, ou cometi com você, sem eu ter intenção de cometer, pode acontecer com qualquer um de nós. Mas não foi intencional. Não foi criado dentro de mim para fazer aquilo. Como existem muitos aí, que vivem criando, vivem diariamente com isso, se alimentando disso. Então, irmãos, voltando aqui à parte daquela história passada, houve-se a transformação depois do fato acontecido, da nossa abordagem. Se viu, o meu psicológico ele foi mudado, ele foi orientado por Deus, direcionado por Deus, pelo Espírito Santo, para entender isso, esta situação, e não me deixar mais revoltado ainda, e mais errante ainda, e mais errante do que eu estava, do que eu era. Fui sim resgatado por Deus, fui colocado numa linha de conduta cristã, mesmo não sendo perfeito, mesmo não sendo santo, mas numa linha de conduta que agrada a Deus. Que agrada a Deus, não é ser santo, não é como muitos dizem aí, julgam e até julgam aos outros de que os outros querem ser santos. Não é isso. É linha de conduta, é vivência, é se determinar a viver naquela trilha ali, naquele caminho. Claro, caminho que agrada a Deus, que vai chegar a um ponto fundamental no final da história. Então, irmãos, este fato que aconteceu comigo na época se viu e serve como exemplo para qualquer um, que se eu tivesse acompanhado com pessoas de boa conduta, não teria o fato acontecido. Eu não teria sido julgado na época, passado por aquela situação constrangedora de entrar numa viatura
como se fosse um marginal mesmo, um bandido. Então, por causa de uma pecinha, de um vidrinho. Só que no vidrinho tinha uma substância entorpecente, que na época chamada loló. Tinha. Então não era para ser o contrário. Não tinha como ser o contrário. Tinha que dar isso mesmo. Então, irmãos, eu vou ficando por aqui neste vídeo e dizendo para vocês que reflitam sobre essa história passada minha, este fato passado. E acreditem, se você tem uma boa companhia, não estou dizendo uma pessoa santa, que isso não existe. Uma boa companhia, uma pessoa que busca viver diariamente a positividade, agradando a Deus e sendo justo e honesto com você, com os próximos. Isto é uma boa companhia. Isto é uma boa companhia. Aí isto você vai estar vivendo de páreo, ou seja, igual a ela. Mas se você buscar companhias que vivem de negatividade diária, desagradando a Deus e perturbando as outras pessoas, desagradando as outras pessoas nas infrações, vamos dizer assim, aí você não está sendo bom exemplo. Você pode cair a qualquer momento se o que está perto cair. O que está perto cair, você vai cair também, porque a verdade é essa. Não adianta disfarçar, maquiar, que não é isso, mas é isso. E isso é fato real, fato acontecido comigo. Então eu usei este tema, este vídeo hoje para falar para vocês sobre isso. Tá? Então, irmãos, um grande abraço e fiquem na paz de Yod Rei e até o próximo vídeo.